Professor, obrigada por uma vez mais me dar a oportunidade de falar consigo sobre esta brilhante carreira de 45 anos. 9 anos depois, não é? É, 9 anos depois, mais ou menos nesta altura. Mais ou menos nesta altura. Tenho aqui uma curiosidade. Professor Jesualdo Ferreira, é assim que toda a gente fala de si. Há quantos anos é que o conhecem como professor Jesualdo Ferreira? Eu desde sempre, e as outras pessoas? Eu acho que também desde sempre, porque quando eu comecei a treinar, os professores não tinham muito lugar. Eu creio que foi uma época que toda a gente, pelo menos os mais velhos se lembram disso. Não havia lugar para os professores, era difícil estar no futebol, sem ter sido ex-jogador, era difícil de assumir cargos sem ter sido ex-jogador, era muito difícil podermos entrar em equipas técnicas, inclusivamente, e era muito mais difícil fazer um trabalho a solo, não é, que aconteceu comigo. Portanto, sem eu nunca ter dito que era o professor, na verdade é que quando eu comecei a aparecer mais nos jornais, porque eu entrei na Federação em 74. Você entrou em 74 na Federação? Exatamente, sim. Entrei em 74 logo após o 25 de Abril, numa altura em que... E já era licenciado na altura? Já tinha alguma experiência de treino, não, evidentemente, digamos que era um treino amador, mas já tinha alguma experiência de treino. Tinha uma licenciatura em Educação Física, mas acima de tudo uma licenciatura especializada em futebol, Que à época era algo raro, quase? Sim, praticamente. Aliás, mais tarde, depois isso é tudo reformulado, mas isso é outra história. Mas o que acontece é que na altura, quando eu entro na Federação, o professor aparece, naturalmente. Era o padrão da equipa principal. Havia toda a gente. E depois havia os professores, não é? E então era muito fácil qualificar as pessoas e logo aí fiquei qualificado. Então ficou logo aí. Mas portanto, há 45 anos, professor Jesualdo Ferreira, é assim que toda a gente foi, digamos, de alguma forma, foi interessante, porque também qualifica alguém que lutou por qualquer coisa importante dentro da classe dos treinadores. Pronto. E ainda alguém o trata, vamos então caminhar aqui um bocadinho aqui pela sua história, e ainda alguém o trata por Manuel, ou não? Não, Manel só os amigos. Manel só os amigos. Não, a melhor... Sim, os amigos conhecem-me como tal, mas a nível profissional é ou o prof ou o Jesualdo. Manuel Jesualdo Ferreira. Porquê é que opta pelo nome de guerra Jesualdo e não Manuel? Porque para Manuel não... Manuel havia muitos? Não sei se havia muitos, mas Manuel não tinha muito jeito, não era? Ou o Manuel Ferreira, que aparece em muitas circunstâncias, o Jesualdo Ferreira não tinha outra sonho. Está bem, mas queria perceber porque é que tinha optado pelo seu nome, era só isso? Não, optei porque olha, não sei. Porque alguém me chamou isso e eu também achei que não devia estar a alterar. Então vamos lá, professor Jesualdo Ferreira, já percebi aqui um bocadinho esta história do professor, 45 anos como treinador. Comecei em 74, nessa altura. Começou em 74, precisamente na Federação. Já treinou Portugal, Angola, Egito, França, Marrocos, Catar, Espanha, estou a tentar não me esquecer, Grécia. Acho que não se esquece de nada. 3 continentes, campeão nos 3 continentes, como é que isso se consegue? Como é que isso se consegue? A primeira tem que ir para lá, não é? Se não estiveres lá, não consegues, de certeza. E tem toda uma história muito curiosa, se quiser. Eu trabalhei em Angola na seleção de Angola, numa altura em 89, quando fomos campeões do Benfica, eu saí ali uns meses, porque fui solicitado pelo governo de Angola para ir tentar uma qualificação. Sim, não é requisitado, solicitado. Para ir tentar fazer os últimos jogos que podiam levar Angola ao Mundial do 90. Estamos a falar desse Mundial do 90, do célebre, dos Camarões, quando os Camarões iniciam o campeonato e até começam a ganhar. E um dos Camarões era exatamente uma das equipas da nossa série. E, portanto, essa é a minha entrada em Angola. Voltei para o Benfica, na altura, e depois aí é outra história que também vocês, mais ou menos, se pode falar e já conhecem. Mais tarde... eu saí para a África, portanto, há poucos anos, há 5 anos, foi quando fui para o Egito. Não, aliás, saí para a África a primeira vez quando fui para Marrocos. Certo, Marrocos ainda, exatamente. Em 94, em 95, aliás. Depois vi de Bordeus, fui para Marrocos. E voltei agora, em 2015, para o Zamalek e daí para a Ásia, para o Al-Sadd. Portanto, nunca teve receio, nunca teve qualquer dificuldade de arriscar e olha, bora lá, se treino em Portugal também posso treinar em África ou na Ásia? A minha vida foi sempre risco, pô. Eu nunca tive um momento em que não dissesse que amanhã não era um risco. Hoje era um risco, amanhã poderia ser outro, ou o mesmo. Mas se tiver de me contar como é que se consegue ser campeão em 3 continentes, é o único português com esse estatuto até o momento.
Sim, 3 continentes acho que sim, não sei, nunca fiz as contas. Está bem, mas olha, pelo menos eu não me lembro de mais nenhum. Mas, porque quando cheguei ao Egito, fui para um clube que é amado no Egito, mas tem um que ainda é mais amado, que é o Al Ahly. E, portanto, digamos que eles andavam ali com os 30 milhões para os Zamalek, 60 milhões para o Al Ahly, é muita gente, não é? E tudo louco. O Egito os adeptos no Egito são fantásticos. E eu tive uma sorte muito grande no Zamalek. Eu tive uma sorte porque houve uma série de acontecimentos que me permitiram poder ter alguma vantagem em poder ser campeão. Tem que se dizer isso. Mas, acima de tudo, porque, por exemplo, o Jaime esteve lá, o Jaime Pacheco, saiu, mas aquilo foi uma coisa. Começou com mas depois saiu o Jaime também teve poucos jogos e depois saiu. E quando eu chego ao Egito, há um momento em que eu tive tempo para poder treinar. O que não era normal, porque eu estou convencido que se não tivesse tido tempo eu não tinha conseguido tudo aquilo que consegui. E, portanto, esse tempo foi fundamental para me adaptar e para eles me conhecerem, para poderem pôr regras, porque não há outra forma de conseguir trabalhar. E o Zamalek acabou por ser campeão e acabou por ganhar a taça. O que é que aconteceu? Quando é campeão, quebra 11 anos de hegemonia do Olympiacos. Isto, só os seus adeptos, foi qualquer coisa de Começaram a adorá-lo. Não, claramente. E a seguir ganhar a taça, ainda pior, ao Al Ahly na final também, está a ver? Foi tudo junto, foi a dobradinha. E a dobradinha há 28 anos que o Zamalek nunca tinha conseguido. Portanto, houve um acontecimento num ano que foram extremamente favoráveis a mim próprio como profissional e a mim como pessoa. Portanto, eu sei que ainda hoje continuo a receber mensagens sistemáticas, mensagens diárias sobre os adeptos do Zamalek do Egito. Outros que também... E era curioso porque eu era treinador do Zamalek, há uma rivalidade tremenda, mas era muito respeitado pelos adeptos do Al Ahly. Portanto, significava... A conclusão que eu cheguei foi esta: esta é a linha que eu tenho que chegar, treino onde treinar. É exatamente o que aconteceu noutros sítios, tanto aqui no Benfica, como no Porto, como no Sporting. Como no Qatar. Como no Qatar. Portanto, no Qatar foi diferente, porque eu fui treinar uma equipa que é mais titulada, mas que não era mais titulada nos últimos tempos. Ele perdeu essa hegemonia para uma outra equipa, que era o Legui, a primeira é o Duel agora, onde está agora o Rifaria. Portanto, foi uma equipa que foi criada, começou a ganhar e o Al Sadd perdeu terreno, deixou de ganhar. Mesmo fora da Liga dos Campeões, tudo isso, embora seja campeão asiático. Portanto, trazer de novo o Al Sadd para a ribalta do futebol. Exato. Trazer de novo o Al Sadd para uma posição de liderança e de líder não foi fácil. Mas nós conseguimos, em conjunto conseguimos fazer. Eu tive 4 anos lá. Quem é que consegue estar quase 4 anos? Era isso que eu lhe ia perguntar. Como é que se está 4 anos a treinar no Qatar? Não sei. Tem que ter muita paciência, não sei. Eu sei que não mudei nada em relação àquilo que fui e àquilo que sou. É muito simples. As minhas regras são estas e é preciso conhecer do outro lado o que é que se passa e o que é que existe, quais são as regras que existem. No caso do Qatar, não só do Egito também, mas no caso do Qatar, estamos num país completamente diferente, culturalmente diferente. Sabe? É preciso entender o que é que eles querem, é preciso entender a vida deles, é preciso entender os jogadores, é preciso entender que o futebol não é igual lá como é igual na Europa. Mas também é interessante fazer-lhes notar que há outro futebol para além daquele. É importante que eles percebam que podem evoluir muito mais, é importante que eles percebam que podem ganhar coisas e é muito mais importante também que eles entendam que se forem diferentes em algumas coisas, não deixam de ser os mesmos. A essa mudança. Não deixam de ser, até voa, não deixam de ser os mesmos, são melhores. Sabe? E, portanto, e nessa perspectiva, foi o que aconteceu e tenho provas das mais mesmo registros que apareceram na parte final, que me deixaram muito feliz e muito emocionado também. A forma como os jogadores e muito público, especialmente no Qatar, reconheceu o trabalho e aquilo que eu os ajudei a ser. Alguns jogadores foram claros e disseram: tu ajudaste-me a ser melhor. Isto para mim é o mais importante. E depois te criou uma relação que foi muito badalada com o Xavi, por exemplo, não é? Foi. Não só. Sim. Badalada no bom sentido, de elogios, que era Aliás, o Xavi faz um contrato quando eu chego ao Qatar, o Xavi tem 2 meses de Al Sadd, 2, mas tem um contrato maior, tem um contrato que vai mais 2. E o Xavi foi como disse ao Mister: se eu gosto de ter a bola comigo, como é que eu vou largar a bola? Eu vou ter que continuar a jogar. E é quase que eu digo: olha pá, se eu gosto tanto de treinar, como é que eu vou deixar de treinar? Tenho de fazer qualquer coisa mais. Bem, acontece que durante estes 2 anos o Xavi esteve, nós fomos ganhando algumas coisas, mas ficamos aquém daquilo que era o mais importante. E ele conseguiu mais um ano de contrato, foi este último.
E ficou claro que este ano seria o meu ano de saída. Que eu faria este ano e saía, porque ele ia assumir o treino, o lugar de treinador do Al-Sadd, por decisão da própria direção. Portanto, não houve substituições, não houve despedimentos. Houve uma transição natural. Natural, foi combinado e eu aceitei essa posição. Aceitei ser mais um ano treinador, porque eu queria ser campeão. Só me faltava isso. E foi? E fui. E, portanto, ganhamos dos dois, ele e eu. Claro. Então, mas dar treino aos árabes é mais difícil, e trabalhar com os dirigentes árabes é mais difícil do que trabalhar com Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa, João Loureiro e António Salvador? É diferente. Não quero cá respostas políticas. Para, vamos ver uma coisa. Normalmente toda a gente, para já as pessoas podem começar a fazer duas perguntas. Primeiro, porquê é que ficaste 4 anos no Qatar? Primeira pergunta. Não sei se há muita gente lá que tenha feito isso. Não sei mesmo, nem estou interessado. Como é que ficaste 4 anos no Porto? Como é que ficaste meio ano no Braga, muito complicado, e depois mais 3? Ok? Para falar nestes só. Depois pode-se falar também da passagem curta pelo Sporting. Não, mas isso aí já é outro trajeto, e o Boa Vista também. Pronto. Portanto, alguma coisa há em mim que me permite fazer isso. E aquilo que eu acho que é a competência, e é aquilo que é o respeito que as pessoas têm pelo meu trabalho. E isso foi uma coisa que foi garantindo muito há muitos anos atrás. O reconhecimento é outra coisa, isso veio depois, mas a garantia de que o meu trabalho era competente e que agradava a esta gente, a estes dirigentes, a estas pessoas, foi para mim sempre um desafio muito grande. Foi sempre um desafio muito grande. E se em alguns tive sucesso e em outros menos sucesso, é relativo tudo isto, o sucesso é tudo muito relativo, a verdade é que o tempo foi passando, eu não fui dando conta, não é? Chega a uma altura que olho para trtrás e toda a gente sabe o que é que eu fiz, e eu também. E olho para a frente, e agora é que eu não sei o que é que vou fazer, não é? Porque agora aí já é outra conversa. Percebes a ideia? Aí já é outra conversa. Mas, já lá vamos a essa conversa. Vamos. Nesta perspectiva dos árabes, dir-te-ei que toda a gente conhece a prepotência dos árabes, toda a gente sabe toda a gente diz que eles mandavam, que eles dizem. No meu clube nunca aconteceu isso, felizmente. Mas sei que noutros acontecia. Se tivesse vindo a acontecer no meu clube, eu não sei como é que ia lidar com isso. A verdade é que eu lidei bem com aquela situação. E no Porto foi igual, no Braga foi igual. Quer dizer, o meu lugar era claro, a minha posição era clara, as minhas ideias eram claras, lutava por elas. Agora, é evidente e é óbvio e tem toda a legitimidade que tanto o Presidente, todos os Presidentes também queiram saber ou também tenham liderança nas coisas, porque eles são os Presidentes. Se eles não tiverem liderança, o clube não tem liderança. E é importante, dentro da estrutura, toda a gente sabe quem manda. Quem manda nas áreas que tem que mandar. Quando isto está baralhado, é naufrágio de certeza. Percebe? E, portanto, o Benfica foi uma época diferente. O Benfica com o Luís Filipe Vieira, quando o Luís Filipe Vieira vai para o Benfica estava, como toda a gente se lembra, muito mal. Exatamente. O Benfica é precisamente o primeiro grande que você tem nesta sua caminhada pelos clubes todos, não é? Como treinador principal, mas você conhece o Luís Filipe Vieira, não no Benfica, conhece quando você está no Sub-21 e ele veio ao Sub-21 e vai buscá-lo para o Alver, que era ele presidente do Alver, para um projeto de 4 anos. E quando chegou o fim do primeiro ano, ele disse, vens comigo para o Benfica. Eu disse, eu não vou. Então eu estou aqui tão bem para fazer o quê para o Benfica? Já passei lá, já ganhei lá, já fui campeão lá como adjunto, já estive lá 10 anos, vou lá fazer o quê? Aquilo lá, neste momento, é um projeto muito complicado. Não, tens que vir, não sei. E não houve outra saída que não fosse essa. Ele também. Lá o convenceu. Também. Portanto, evidentemente que o Luís Filipe, quando vem para o Benfica, vai encontrar um Benfica muito mau, muito difícil. E o mérito, muito do mérito do Benfica que é hoje é dele. E há que lhe entregar aquilo que é a verdade. E as medalhas do Luís Filipe são essas. Agora, fez muita coisa boa ou fez muita coisa errada, isso é outro problema. Isso não me diz a mim respeito. Agora, ele teve uma responsabilidade muito grande naquilo que o Benfica é hoje. Porque quando nós lá chegamos, estava muito mal, estava muito difícil. As pessoas do Benfica devem se lembrar muito bem. Vão ver ao mapa. 2001, 2002, 2003, por aí fora. O Benfica tinha ganho o campeonato em 94, com o Tony comigo, e estou a ganhar 11 anos depois. Como é que é possível o Benfica estar 11 anos sem ganhar um campeonato? A verdade é que esteve. Porquê? Porque é um clube enorme, é um clube grandíssimo, aguenta tudo. Como diria um velho dirigente do Benfica, este clube aguenta tudo. E, portanto, quando em 2005 o Benfica foi campeão, pensava que os problemas estavam resolvidos. Não estavam. E, portanto, assim é que só voltou a ganhar 5 anos depois. E depois, a partir daí, pronto, foi fazendo uma gestão do tempo, juntamente com o Porto, em que foi capaz de quebrar a hegemonia do Porto, de entregar ao Porto outra vez a hegemonia que tinha, e andamos nesta alternância de poder que é muito importante. Até lá não, isso não aconteceu. Portanto, o Benfica é uma história diferente do Porto.
E é uma Mas história como é diferente que do foi Sporting. para si trabalhar com Luís Filipe Vieira? É fácil. O Luís Filipe Vieira, quando começou no futebol, tinha pouca experiência. Não é? E todas as pessoas que o pudessem ajudar, e ele sabe isso muito bem, é verdade, eram importantes para ele. Portanto, ele teve, durante este tempo todo, muita gente que o ajudou a ser a pessoa que é. E eu ajudei-o naquilo que pude e naquilo que sabia, nos momentos próprios. Não foram muitos. E, portanto, fica esse registro entre mim e o Luís. E tinha uma boa relação e continuam a ter uma boa relação? Não, continuar a ter não é fácil, não é? Portanto, não é fácil e não é por razões especiais. Pá, a vida de presidente do Benfica é muito difícil e a vida do treinador depois do Braga e depois do Porto e depois por aí fora também não é fácil. A gente se encontrávamos muito bem, tivemos algumas alturas em que, por razões até muito pessoais em que falámos, mas não houve nenhuma relação depois disso. Mas durante o tempo que trabalharam, foi bom trabalhar com ele? Foi ótimo, foi ótimo. Foi ver uma pessoa que foi capaz de entrar num fenómeno que ele desconhecia completamente. Não é? Aquilo é um fenómeno completamente diferente para ele. Ele entrou e foi capaz. Portanto, parabéns, pá. Parabéns. É o que eu tenho que lhe dizer. Mas o curioso é que, ainda nos mantendo aqui no Benfica, você vai para o Benfica, nessa vez, com Luís Filipe Vieira, numa altura em que o clube estava muito mal, como nós falámos já. O estádio estava a ser destruído. Foi destruído na altura que ela estava. O jogo com o Real Madrid, a apresentação do Benfica contra o Real Madrid, não é? Só tinha uma parte do estádio. Quer dizer, tinha-lhe tirado uma fatia, parecia um queijo, sabes? Aquele queijo. Não treinava, não tínhamos estádio para treinar, claro. Os balneários eram na garagem, toda a gente sabe isso. Mas isso foi uma história importante para que o Benfica fosse mais forte. Porque aquele Benfica que estava a arrastar-se para a agonia, acabou. E acabou exatamente quando aquilo foi tudo destruído. Quando foi abaixo e depois renasceu. Mas você não ficou satisfeito com essas dificuldades, porque o próximo desafio que tem também não são propriamente fáceis, não é? A seguir ao Benfica vem o Braga. Bem, esse é interessante, porque quando eu vou para Braga, eu estava no Benfica, fui para Braga, houve umas conversações e passei para Braga. E quando passei para Braga, cheguei a Braga, faltavam 7 jornadas e o Braga estava abaixo da linha d'água, ou em cima da linha d'água. Não havia grande calendário, tínhamos o Benfica e tínhamos o Porto, e o Porto, estamos a falar do Porto campeão, vencedor da Taça UEFA, na altura com o Mourinho, e uma equipa má. E tínhamos o António Salvador, que é um presidente com um mês só. Imagina só, eu disse-lhe várias vezes, portanto, imagina que a gente vai os dois para a segunda divisão. Aqueles 3 meses até fomos campeão, foi uma luta tremenda, foi um trabalho lindíssimo, fantástico, e ele deu todas as garantias, e pelo menos fez sentir-me que tinha grandes condições para poder vir a ser um grande presidente, como acabou por acontecer ao longo destes anos. Nós conseguimos safar-nos, e nessa altura foi com ele que eu lhe disse, eu não posso continuar aqui nesta situação, vocês querem que eu fique cá, muito bem, ainda está uma ligação ao Benfica, vamos resolver este problema, mas eu não estou aqui para jogar para perder, eu estou aqui para jogar para ir para a Europa. Você disse-lhe isso à época? Disse, no fim, quando acabou. Sim. Tanto que isso ficou aventura. com signidade em contrato. E o meu contrato eu tinha um prémio se fosse a UEFA, o que ele ficou muito chateado quando teve que o pagar, não é? Porque na altura assinou tudo, porque provavelmente não acreditava. Mas a verdade é que a partir daí ele passou a ser ainda mais exigente e passou a ser ainda mais ambicioso do que se tivéssemos continuado a andar ali. No ramo-ramo, não é? No ramo-ramo. O que eu disse sempre foi, o Braga tem que ser uma equipa europeia para jogar na Europa, mas para jogar na Europa sempre. Uma vez ou outra pode não acontecer. Agora, ir uma vez ou outra à Europa é que não pode ser. Esse não é parece-me o paradigma desta cidade, deste clube e da história deste clube e daquilo que são os potenciais que tem. E, portanto, ficou isto no Braga, os próprios jogadores começaram a perceber isso à entrada, os próprios jogadores começaram a sentir que ali só se podia estar para quem quisesse ganhar, os próprios jogadores começaram a perceber também a estrutura toda começou-se a tornar mais profissional. E depois começou a ganhar. E depois quando se começa a ganhar é difícil perder, se eventualmente não houver ninguém que estrague aquilo. E não houve. E por isso o Braga continua a ganhar. E é aí que surge este Braga que hoje conhecemos, não é? Este Braga que se mete ali na luta pelo título. E não saiu de lá mais, pontualmente saiu uma vez ou outra, mas é esse Braga. Sim, mas com outro poder no futebol português e com outra qualidade de futebol. Acho que sim, acho que Foi sim. difícil. E aliás isso é reconhecido pelo Braga, pelos próprios dirigentes do Braga e pelas pessoas de Braga. Porque quem quiser conhecer, quem não quiser também a mim não fica para mim. Eu sei o que é que significou esse trabalho e o que é que... E foi difícil trabalhar com esse António Salvador? Foi muito difícil trabalhar com ele. E porquê? Porque é uma pessoa difícil. E se os temas forem difíceis ainda é mais difícil, é normal. Agora é preciso jeito também para lidar com ele. Eu tive sempre esse jeito.
E o jeito foi sempre você aqui, eu aí, você aqui, eu aqui, desculpa, eu aqui, você aí. Você é presidente, eu sou treinador. Você manda mais do que eu. Mas no dia em que quiser mandar naquilo que eu sou o chefe, vai haver problemas. E isso nunca aconteceu. Ele fez o dele, eu fiz o meu. Portanto, Tão simples como isto. mas foi o presidente mais difícil, com o feitio mais difícil que teve? Provavelmente foi. Foi. Mas foi, porque ainda não cheguei ao dos Amalek, porque esse aí é indescritível, esse não tem descrição nenhuma. Nem vou sequer perder tempo a descrever o presidente dos Amalek. Mas isso, pronto, são outros filmes. Vamos continuar em Portugal. Já falámos do feitio difícil do Salvador à época, do presidente do Braga, mas também do excelente trabalho que fizeram juntos. Repara uma coisa interessante. Eu não me lembro de ter estado no Braga e houvesse um dia, de um mês, de um ano, em que o salário não estivesse na hora. E em que os prémios que eram pagos a seguir ao jogo não fossem pagos. Não me recordo, nenhuma vez. Você sabe a importância que isto tem, e eu penso que isto, tanto assim é, que se houvesse um dia, não sei se houve, algum dia, em que isto não acontecesse, havia já sinais de crise, não é? Porquê? Porque às vezes nós habituamos às coisas boas. E nunca teve esses sinais de crise em Braga? Não, mas isto é um sinal de... Da liderança também? De liderança. Isto é um sinal claro de entender o que é importante no futebol. São compromissos que é preciso cumprir. E são compromissos que garantem a estabilidade de um clube e, assim, garante a estabilidade do clube, você tem mais condições para ganhar se trabalhar bem. Se os jogadores forem bons, se os dirigentes forem bons, se houver boas condições, tem sempre mais condições para ganhar do que isto não acontecer. E isso em Braga teve sempre garantido, pelo menos durante o tempo que eu estive lá. E depois também não foi difícil perceber que isso continuava, mesmo depois de eu ter saído. Não é? Claro. Portanto, isso... Depois, Luís Filipe Vieira já está, António Salvador também já está. Epá, mas isto bom é ir conhecer o Pinto da Costa durante Isso é o mais fácil de todos. É o mais fácil de todos? É. Como assim? Explique-me lá. Como assim? Epá, vamos a falar de uma personalidade que é o presidente com mais tempo no mundo, com mais títulos no mundo, com mais experiência no mundo daquela função de presidente de um clube. O Futebol Clube do Porto veio de um clube de região, que é o que eles diziam, que é o que se dizia no país, a um clube internacional. E o mérito é dele? E o mérito é muito dele. É uma pessoa afável, é uma pessoa fácil de falar, é uma pessoa que se entende perfeitamente qual é as ideias que tem, está na sua posição, respeita ao treinador, o treinador respeita a ele. Mas há uma coisa que chega, que é ganhar os jogos ou não ganhar ou empatar. E aí as coisas também são fáceis sempre de tratar com o Pinto da Costa. Portanto, é uma pessoa que dá gosto de estar com ele, ao contrário de que há presidentes que o tipo não quer ver os presidentes, não é o caso. Conhece perfeitamente o clube, conhece perfeitamente as pessoas que são importantes para o clube e tem na sua cabeça só um objetivo, ser o melhor. E quando se tem isto, luta-se por isto. E por isso se torna uma pessoa mais fácil do que outras que, não tendo isto, querem ser isto. Portanto, o presidente Pinto da Costa, para mim, foram 4 anos de excelente relação. O presidente Pinto da Costa, quando eu entrei, disse-me assim: prof, mister, ele nunca me treinou. Nunca tratou por prof? Não. Mister, você tem que deixar de fumar. Eu disse: presidente, isso também, agora chego aqui, a primeira coisa que você me pede é para eu deixar de fumar, então eu vou-lhe pedir outra. É que aqui no Porto é assim. Há 2 objetivos fundamentais: ser campeão e passar à fase seguinte, a fase de grupos. Da Liga dos Campeões. Da Liga dos Campeões. Tudo que vier a seguir é ganho. Isto é o mínimo. Este é o nosso objetivo. Eu cumpri 7 dos 8. Só falhei 1. Foi o último campeonato. No quarto. E, portanto, você vai deixar de fumar e estas são as nossas diretivas, nossos objetivos, e deixar de fumar porque você tem que ter saúde para estar aqui muito tempo, não é? Porque senão você fumar dessa maneira não tem hipótese. A verdade é que eu deixei de fumar no banco, não é? Que era uma coisa que eu fumava, que era horrível, agora começo a perceber que era muito... Agora quando vê essas imagens... Mas depois, pronto, tenho até que deixei de fumar definitivamente, pronto. Mas, portanto, foi sempre fácil com o Pinto da Costa. Não entrava nenhum jogador na equipa do Porto que não tivesse o aval do treinador. Nunca me disse meta fulano e tiro Beltrano, nunca. Mas isto é verdade, eu digo, isto é completamente verdade. Agora, a estrutura do Porto era fácil. Era eu, o presidente e o Antero no meu tempo, e antes era o Reinaldo. Até fácil. Agora, quando é muita gente, é muito complicado. A estrutura está bem No definida. Braga era igual, era eu e o presidente. E havia na altura, o
o professor Artur, que era, digamos, o António Henrique. Epá, a estrutura do Porto em relação à estrutura profissional é muito guardada, é muito protegida, está blindada, digamos assim, e tudo aquilo que diz respeito ao futebol está blindado. E só assim se consegue ser campeão em 3 épocas consecutivas. Só assim se consegue ser campeão, isso não é difícil. E, portanto, quem fez isto? Pinto da Costa. E, portanto, foi... Portanto, isso é que eu digo que é fácil. Foi o melhor período da sua carreira? Desculpa, eu não tinha como falar com ninguém. Ou melhor, eu não tinha muita gente com quem falar. Quem falar com ele? E muito menos tinha gente que pudesse dizer alguma coisa. Era fácil. Quando vinha o António Henrique era porque havia sempre um circuito em que podia passar por qualquer dos três. Eu queria qualquer coisa, falava com quem? Com o Antero, porque era normal, essa era a linha, e com o presidente, mais ninguém. Portanto, foi fácil. Nos outros não era assim, pá. E no Braga foi assim. Foi assim que se constituiu o Braga. Eu estou-lhe a falar, o Braga dentro. Aquilo que o Presidente fazia fora já não sei, mas aquilo dentro foi assim durante o tempo que eu estive lá. E quando começou a deixar de ser um pouquinho assim, porque é natural, é normal, não se pode ser sempre igual, os problemas começam a surgir, porque já não se sabe muito bem de onde é que vêm as coisas. Não é? No Porto sabia, era fácil. Por isso é que você diz que foi facílimo trabalhar com Pinto da Costa e foi fácil trabalhar no Porto, precisamente por essa definição de objetivos e de funções de cada um. Por exemplo, no Benfica, já vou falar do último ano do Benfica, no Benfica havia um presidente e havia um presidente da SAD. Até que o Filipe Vieira foi presidente da SAD e do Benfica. Achas que isto é a melhor estrutura para dirigir o futebol profissional? Não é. O futebol profissional é muito difícil de dirigir. E quanto menos gente falar, melhor. Quanto menos canais existirem, melhores. Porque já existem não sei quantos canais, percebe, que levam e trazem. E, portanto, tu quando filtras as informações não sabes onde é que aquilo vem. E, portanto, podes estar a pensar numa determinada ideia e ela não ser verdadeira. No Porto isso também podia existir, mas era difícil que nós não soubéssemos de onde vinha. Estás a entender? Porque estava mais blindado. Claro. E por isso é que para si foi fácil trabalhar com Pinto da Costa e ganhar esses 3 campeonatos. Foi sem dúvida a melhor fase desta sua carreira. Foi, porque repara, quando eu chego ao Porto, o Porto vivia uma situação muito difícil, que era a situação do apito dourado. Porque depois assim ainda teve o apito, não, do apito. O apito dourado surge na altura que você está no Porto? Não, eu quando entro no Porto ninguém pode falar, só posso... Sim, só pode falar você? Era só eu que falava. Portanto, no Benfica partia-se as paredes, no Braga estava quase a descer e o Salvador tinha acabado de surgir. Chega ao Porto, foi. Corrupção, todo aquele alarido que havia alguém que falava, do Porto. mas havia alguém que transmitia aquilo que eram as ideias do Porto, as ideias do clube. Não havia 2 vozes, havia só uma. Aliás, no Porto raramente deixa de haver só uma voz, que lhe é concedida ao treinador, ou ao diretor, ou ao presidente. Sempre foi assim, percebe? E, portanto, quando eu falava eu sobre a minha equipa, sobre a equipa do Porto, mas falava também dos briefings que fazia com as pessoas mais importantes, António Henrique e Presidente. Portanto, eu nunca falei pela voz do dono, como algumas pessoas poderiam estar a pensar, não é? Mas sabia filtrar tudo aquilo que era importante para poder falar pela minha voz. Mas falava a voz, mas era a voz do clube, porque mais ninguém podia falar na altura. Foi difícil. 4 anos assim. Essa parte foi a parte mais difícil, não é? Foi. Porquê é que foi? Porque muitas vezes é importante que haja também uma outra voz, em especial de cima, que abane ou que ponha ponto final em algumas coisas que possam não estar muito bem. Mas também não era preciso. Porquê? Porque isso também vinha, essa informação vinha, não é? E era fácil depois manipular isso de uma forma, assim, até através dos jogadores, não é? Claro. E depois desses 3 anos como campeão, o 4º ano acaba por... E eu lembro-me de uma frase que você me disse na última entrevista que lhe fiz, que é: conhecermos nas dificuldades torna-nos mais observadores e mais inteligentes. E você tinha a perfeita noção, naquele 4ª época no Porto, muito antes de lhe dizerem que você ia embora, que a sua hora da saída tinha chegado. Sim. Observando tudo à volta. Porque, repare, 4 anos no Porto é um desgaste tremendo. Não é fácil. E a ganhar. Porque a perder nem sequer tinha chegado a 4 anos. Está a ver ou não? E, portanto, é muito difícil. As relações começam a ser menos suaves, as relações começam a ser menos deslizantes, não há tanto diálogo como havia antes, porque toda a gente já parece que sabe tudo. De facto, é verdade.
mesma relação com os jogadores também. Não porque houvesse problemas com os jogadores, mas porque portanto, como alguém dizia, nestas circunstâncias só há duas hipóteses. Ou se mudam os jogadores, ou se mudam os treinadores. E aí, como toda a gente mais sabe, fácil, é o mais sempre mais fácil fácil. é, Portanto, a saída do... Ainda saímos com dois títulos, ganhamos a Supertaça e ganhamos a Taça de Portugal. Portanto, Mas saiu a bem do Porto. foram 6, sim. E hoje que relação tem com Pinto da Costa? Tem boa, quando conseguimos falar uma vez ou outra por isso. Também não é fácil, não é? Mas tem anos para fazer, tem fim de ano, tem Natal, tem, enfim, todas aquelas datas que nós comemorávamos na altura em que lá estava, continuam a ser faladas naturalmente. Uma relação ótima com Sim, ele. ótima porque ele sabe o respeito que eu tenho por ele, sabe a admiração que eu tenho por ele e sabe também a importância que ele teve na minha carreira. E convém também não nos esquecermos aqui de uma coisa, a época em que estamos a falar, esta época em que você vai para o Porto, estamos a falar de alguém que no futebol português tinha um passado de 12 anos de Benfica. Sim. Pois, agora como é que se vive com isso? A primeira coisa que se lançou foi que a massa associativa do Porto estava contra mim porque eu era do Benfica. É mentira, nunca senti isso. Não sei quem é que lançou, é fácil de lançar, as coisas não são difíceis de perceber. Mas tive sempre boa relação. Tive inclusivamente uma boa relação com a claque Dos Super Dragões. Os Super Dragões? Super Dragões. Nunca tive nenhum problema, nunca. E vou dizer, hoje, passaram 10 anos, ou tanto 9 anos, e continuo a ter nas redes sociais, se vocês estiverem um bocado atentos, muita gente do Futebol Clube do Porto que não se esqueceu de mim e que em determinados momentos... Foi uma relação pautada pelo respeito, independentemente dessa história que você tinha naquela altura. Porque agora já aconteceu muita coisa, não é? Mas na época era isso, era o Josualdo que tinha 12 anos de Benfica atrás. Pois, mas a verdade... Olha, senti mais a indiferença dos benfiquistas do que do Futebol Clube do Porto. Acha que eles já se esqueceram? Esta é que é a grande realidade. Diga? Acha que eles já se esqueceram? Quem? Os benfiquistas? Não sei. Mas que eu senti uma frieza maior, uma indiferença maior, alguns até amigos, de gente do Benfica, do que do Futebol Clube do Porto. Dá a gente lá saber como é que são as pessoas, claro. Na cabeça das pessoas. Claro. E acima de tudo os afetos das pessoas. Ou os sentimentos das pessoas, não sei. Qualquer coisa houve ou há que às vezes não tem muita explicação, mas a verdade é que isso aconteceu. Ficou a admirar o Porto, sem dúvida, nesses 4 anos. Não, eu fiquei a admirar o Porto porque me senti muito bem no Porto, porque ganhei, porque tive sucesso. Portanto, nunca vou estar contra quem me deu essa coisa. Agora, eu também ganhei no Benfica. Agora não se podem esquecer disso. Eu fui adjunto do Benfica, fui treinador dos Júniores do Benfica, fui adjunto do futebol do Benfica, só fui adjunto com o Tony, ganhámos 2 campeonatos, fomos a uma final da Liga dos Campeões, ganhámos uma Taça de Portugal, aliás, tivemos no Benfica no momento em que nós sentíamos que o Benfica estava a ir devagarinho, muito devagarinho, para aquilo que depois vai acontecer, não é? E, portanto, o Benfica está cá dentro também, como está o Braga. Mas você tem um como está coração alçado grande. agora. Mas você tem um coração grande. Pois tenho. Porque já falámos de alguns, depois vai até Málaga, ainda tenho mais vai outro até para Espanha, falar, depois tem, vai até Málaga, Espanha, Sim. Grécia. Epá, mas espera aí. Panathinaikos, você não imagina o que era no Panathinaikos comigo. Eu fui treinar o clube que só perdia. Quem ganhava era só Olympiacos. Era como o Zamalek. Só me calha disto a mim. Eu digo, você quando vai... Epá, eu não ganhei no Panathinaikos e tinha uma música, veja lá. Eu e o Cissé éramos as únicas pessoas que tinham música. E sabe cantar essa música? Eu não. Eles é que sabiam. Eu nem percebi o que eles diziam. Olha, ministério, agora é para si. Então eu, nessa altura, agradecia. Está a ver ou não? Portanto, há questões que me fazem sentir agora que as coisas estão a chegar ao fim, de que afinal a durabilidade e o ganhar e o estar e o chegar onde a um determinado sucesso estavam dentro de mim. Papai, essa é uma coisa que eu preservo. Mas gostou também de estar então no Panathinaikos, com esse desafio, adorei apesar estar de na não ter Grécia, sido campeão. Adorei estar na Grécia e adorei o Panathinaikos. A verdade é que as coisas foram... Aliás, quando o Panathinaikos agora praticamente não existe, não é? Mas o Panathinaikos naquela altura era um clube tremendo, terrível. O Panathinaikos jogou uma final da Liga dos Campeões em Wembley contra o Ajax. Portanto, estamos a falar de um clube qualquer. Estamos a falar de um grande clube. E, portanto, curiosamente, os grandes clubes também estiveram sempre comigo. É curioso. Até o Alçado, que é o grande clube, tal como o Zamalek foi, o Panathinaikos foi também, e o Benfica, o Sporting e o Porto, e depois o Braga e o Boa Vista, etc. Atenção, porque o Boa Vista... Boa Vista. Porque o Boa Vista foi um clube onde eu estive pouco tempo, tive a felicidade e o
os adeptos do Boa Vista sabem que eu tenho que dizer isto porque é verdade. Tive a felicidade naquela altura de ter sido convidado pelo Porto, foi muito bom para mim. Mas eu adorei o Boa Vista. Gostou? Gostei muito de estar no Boa Vista. E percebi porque é que o Boa Vista tinha sido campeão. E percebi realmente o que é um clube pequeno, tem tanta paixão e tanto amor por aquilo, que é capaz de fazer maior, muito mais que os grandes. Pá. Num país em que, como toda a gente sabe, o futebol é dominado por 3. Portanto, quando a malta fala no Boa Vista, não sei o quê, eu tenho um respeito tremendo pelo Boa Vista, pelo presidente do Boa Vista, por todas as pessoas que fizeram o Boa Vista, começaram no Major, e pelo Jaime Pacheco. Portanto, estar no Boa Vista para mim foi mais um momento importante para eu perceber o que é que eu podia e devia fazer como treinador. E ainda estamos a falar há 13 anos atrás. Sim, sim, porque ainda não tinha chegado. Aliás, é do Boa Ainda não Vista que tinha você chegado ao vai Porto. para o Porto, é do Boa Vista que você vai para o Porto. Depois do Panathinaikos, vamos aqui à caminhada, outra vez à cronologia da caminhada, Sporting. Depois de vir de fora. Sim, então faltava-lhe, já tinha estado no Benfica, já tinha estado no Braga, já tinha estado no Porto, já tinha estado, Sporting. ou melhor, no Boa Vista e no Quando eu Porto. venho- quando eu- Espera aí que ainda não fiz aqui uma perninha, mas espera aí, você chega ao Sporting, e eu queria também que me contasse isto, você chega ao Sporting para um cargo pomposo, manager, Yes. alguém que estava habituado a dar treinos há não sei quantos anos, espera aí, ele agora não vai dar treinos, agora é Não, sabe, manager. Isso aconteceu há 6 anos atrás. Aconteceu há 6 anos atrás. Como é que foi? Eu tinha acabado de chegar do Panathinaikos também. Porque pronto, o Panathinaikos esgotou o seu processo, o Panathinaikos esgotou o seu caminho, deixou de ter capacidade para poder continuar a ser aquilo que foi, e portanto a história a partir daí foi clara e foi madrasta para o clube. Portanto, eu saí em dezembro e quando cheguei aqui fui convidado pelo seu engenheiro Godinho Lopes para poder ir para o Sporting. Ele gostava de falar comigo, eu disse, mas eu não vou para o Sporting, está lá um treinador, vou para lá fazer o quê? Não, mas quanto, a gente gostava de ter esta ideia, você tem... Do manager, ok, eu vou escrever aquilo que eu acho que o manager pode fazer, é capaz de ser uma coisa interessante para mim. Também não vou abdicar de uma coisa que eu acho que posso fazer. E assim foi, entrei no Sporting como manager e a mim estava tudo muito claro e muito frio, não vou dizer aqui como é que era, mas havia um documento onde é que definia claramente quais eram as minhas Você atribuições. estava preparado nessa fase para não Qual treinar, eram as porque minhas era... atribuições? Era exatamente essa. E o contrato tinha 1 ano e meio e, acima de tudo, o contrato estava ligado àquilo que era a permanência do engenheiro Godinho Lopes. Certo? No entanto, eu comecei o meu trabalho pela academia, por aquilo que eu pensava que era o coração do Sporting. Não o ventrículo, mas provavelmente tudo aquilo que constituía o sistema circulatório do Sporting. Que a academia que estava efetivamente em crise. Portanto, assim é que foi fácil perceber o que é que aconteceu a seguir. E no Sporting eu consegui criar uma direção técnica, consegui preparar reuniões semanais entre toda a estrutura, de forma a alinhar uma série de regras que permitissem a maior rentabilidade do futebol do Sporting. Foi nessa altura que aconteceu o desenlace com o Sr. Verkalteren, que era o treinador do Sporting na altura. Para lhe dizer que, se as pessoas se lembram, estamos a falar em fins de dezembro, acho eu, princípio de janeiro, o Sporting estava, a 17 jornadas do fim, estava um ponto acima da linha d'água, fora da Europa, fora da Taça de Portugal e fora da Taça da Liga. Portanto, e com uma situação muito má, do ponto de vista da qualidade do jogo, da própria pica que não acreditava, os jogadores não acreditavam todos também, e então a votar ali a ideia, e portanto aquilo que passou foi fácil, tivemos a capacidade de ter coragem para dizer, ok, basta, há aqui um conjunto de jogadores que já não vão ter futuro no Sporting, mas há uma série de jogadores ali que têm futuro no Sporting. Foi quando apareceu o Bruma, foi quando apareceu o Eric Dyer, foi quando apareceu... Quando eu digo apareceu ao nível da primeira equipa. Quando começaram a olhar para eles? Sim, porque... Não, o Dyer já jogava, já tinha jogado. Sim, não, mas estou a dizer em termos de futebol profissional. Mas de estabilidade, de segurança, futebol profissional. E, portanto, nessa altura, fizemos uma equipa que eu considero muito gira, que foi capaz de fazer bom futebol, de jogar, mas que já não foi a tempo de chegar à Europa. Tem ali uma coisinha pelo caminho, ali no Passos de Ferreira, aquelas coisas que acontecem, sabes? Quando há aqueles alguns tipos, há umas coisas que eu não quero falar. E, portanto, o Sporting ficou a um passo da Europa quando estava quase para descer de divisão. E ficaram uma série de jogadores que eu achava, ainda hoje acho, que poderiam ser, por exemplo, apareceu um miúdo lá chamado Zezinho, que jogou muitas vezes e que desapareceu. Este Semedo também estava lá para poder ser, o Palhinha, que era o mais novito de todos.
E trabalhar no Sporting foi, para mim, uma coisa, Gostou de trabalhar no Sporting? Não me vou esquecer nunca. Acho que encontrei lá pessoas fantásticas, acho que encontrei um ambiente de trabalho. Epá, eu chegava à academia às 8 da manhã e saía do Sporting às 8 da manhã. Às 8 da noite, desculpa. Epá, não tinha vida, não é? Mas aquilo dava-me um prazer muito grande. Tinha uma estrutura técnica boa, tinha o Oceano comigo, que é alguém que eu tenho aqui dentro também, que gosto muito, e que foi o Dr. Varandas, que era, na altura, o clínico do Sporting, o Vasco, que é um fantástico profissional, toda a equipa técnica, toda a equipa do staff médico, e toda a academia que estava e começou a ficar pelo caminho depois. Foi possível eu verificar, não sei a história, não sei, nem me interessa, mas a verdade é que depois sentiu-se que toda esta perspectiva do Sporting do futuro podia estar a acabar. Não sei o que é que se passa agora, mas continuo a ter um carinho muito grande pelo Sporting, pelas pessoas do Sporting e, acima de tudo, pelo prazer que eu tive de ser treinador do Sporting. E agora o que é que a malta do Benfica vai dizer? O que é que a malta do Porto vai dizer? Porque a determinada altura o manager também vira treinador e, portanto, sim, mas foi um processo também natural. O engenheiro chegou ao pé de mim e disse: uma pessoa, você tem que pegar nisto. Já não há mais solução de treinador. Mas acha que no Sporting... E depois, entretanto, quando entrou o Bruno Carvalho, eu pus o lugar à disposição para dizer: não, faltam 2 meses, não sei o quê, a gente depois temos que muito conversar ainda, não sei quantos. Mas ficou claro que no meu contrato eu estava, por palavra, ligado àquilo que fosse o futuro do engenheiro Godinho Lopes. Mais uma no Sporting, quer dizer, para todas as outras coisas que tu falaste, ainda aparece mais esta. Claro. Entrei no clube em que estava à beira da direção cair, houve eleições durante o meu mandato, lá tu. Como é que é possível? Acontece tudo. Acontece tudo, mas o que eu lhe queria dizer é, nos outros você conseguiu ser feliz, conseguiu ter sucesso. No Sporting sente de alguma forma que teve pouco tempo para fazer aquilo que queria fazer? Sim, não tive tempo. Que o processo ficou inacabado? Não tive tempo. Houve ali uns passos giros que foram dados, interessantes. Aliás, o giro aqui é um bocado leviano, não é? Sérios, profissionalmente foram dados. Mas giros no sentido de gratificante, exato, mas que iam ser no futuro importantes, eu acho. Mas acha que o processo ficou inacabado, que o trabalho ficou inacabado? Não, foi assim, o futebol é assim, as coisas aconteceram, o engenheiro saiu, o Bruno Carvalho entrou e toda a gente conhece a história, não vale a pena. Depois do Sporting, então, espera aí, ainda só fui campeão em Portugal, já conheci esta gente toda, já trabalhei nestes ambientes adversos todos, já tive sucesso desta forma, agora vou até a África. E agora vou até a África, estou a Zamalek. Isso é uma história de vida tremenda. Não é? Que conhece o pior presidente, não é? Que tem, que você não quer falar nele, eu também dispenso. Não dá para dizer. Olha, perguntem ao Inácio, perguntem ao Jaime Pacheco e perguntem a outros treinadores que estiveram lá. O Sr. Murtada Mansour é uma pessoa, é uma personalidade no Egito que é difícil de descrever. É uma pessoa que interrompe os programas, é uma pessoa que diz mal toda a gente, é uma pessoa que se interfere no trabalho, é uma pessoa que tem um temperamento muito difícil de controlar, nem os filhos o conseguem controlar. É uma pessoa que gosta muito do Zamalek e é uma pessoa que não tem o mínimo de ideia de como é que se... Como é que você aguentou isso? Foi fácil, não permiti que ele entrasse no meu trabalho. E conseguiu? Então, se sabe porquê? Sabe com quem? Não. Fácil, com a ajuda dos jogadores e com a ajuda da massa dos adeptos. Foram eles que conseguiram controlar toda esta situação. E a partir do momento em que aconteceu, já depois de ser campeão, já depois de ter ganho a taça do Egito, já depois de chegar às meias finais da competição africana, onde nós chegamos às meias finais, nessa altura, quando vamos jogar uma super taça ao Dubai, ele mete-se de uma forma que eu não lhe admiti e vim-me embora. Eu é que saí do Zamalek. Eu é que rescindi o meu contrato com eles. Disse basta. Rescindi o meu contrato com eles e vim-me embora. E o caso está para ser resolvido nas instâncias. Continua? Sim, na FIFA, sim. Porquê? Porque ele não cumpriu com aquilo que tinha cumprido e meteu-se onde não tinha que se meter. Durante este tempo todo foi possível trabalhar com jogadores fantásticos. Os egípcios têm uma característica, são diferentes dos árabes do norte e completamente diferentes dos outros árabes do Golfo, etc. E também dos africanos. Não é? Os egípcios têm uma cultura que toda a gente conhece, têm um passado histórico que mantém, é rássico, são uns guerreiros tremendos e são muita boa gente. É uma gente incrível. Só que você, foi quando um sai prazer daquela trabalhar. forma,
Só que você, quando decidiu daquela forma, pensou, agora a FIFA que decide o resto. E fez então a participação para a FIFA, é isso? Sim. E agora está à espera Então que muita eles- gente faz isso. Pá. Claro. Toda a gente faz isso, muita gente faz isso. E entretanto, quando eu cheguei, na história dos Zamalek, o Zamalek quando é campeão faz 11 anos que não era. E E faz curiosamente a o questão último da dobradinha dos 28. Não, o último treinador que tinha sido campeão no Zamalek 11 anos, então foi o Nel Vingada. É curioso. Tive um gosto especial Pois para é. si. Nós ganhamos o campeonato e a taça e na dobradinha passaram 28 anos. E isso ficou escrito no coração dos adeptos. E daí essa boa relação que você mantém com Isso é eles uma a dia de coisa hoje. que é- Depois, pronto, Depois já foi- fui foi- campeão em 2 continentes, mas isto se calhar ir aqui até à Ásia ainda me pode dar aqui um jeitinho, não é? Eu estava muito tranquilo quando vim do Egito, cheguei aqui, passado que uma semana, nem tanto. Sim, tranquilo, nada, tinha vindo lá Não, a zero, já mas pronto, vinha, ok. mas quando cheguei aqui, passado uma semana, fui convidado para ir Até para o o Qatar. Alçado. Eu fui. 4 aninhos, Não era quando, eu fui com meio ano só. só com meio. E Sim. depois a coisa foi-se dando, Porque foi-se isto deu-se na. Quando eu saí do Zamalek, o Zamalek estava em primeiro, praticamente, porque o que estava à frente com mais um ponto era uma equipa que não tinha sentido nenhum, o Alai estava em baixo. Porque aquilo é uma guerra entre os dois, lá não, os outros não contam. Os outros. E portanto, Estão lá para fazer calendário. e então eu olhei e digo assim, melhor clube mais titulado do Qatar. Qatar Campeonato do Mundo. Grandes jogadores que jogaram lá. Alguns treinadores também com muito bom currículo. 6 meses para acabar a época. Vou lá fazer uma perninha Não vou ficar aqui. E fui. E fui aqui, fiquei 4. para ser campeão. De meio fiquei mais 3,5. Né? Sim, para ser campeão. E então foi bom. Deu-lhe Foi um ótimo. grande gozo. Hã? Deu-lhe um grande gozo ter ido Deu-me um para... gozo muito grande. Muito difícil. Sabe, ganhar no Egito é muito difícil. Ganhar no Qatar é muito difícil. As pessoas pensam que não, mas é muito difícil. Ganhar em qualquer lado é difícil. Até numa terceira... Olha, aqui no caso... Eu faço ideia esta final agora, Casa Pia com o Vila Franquense. É muito difícil ganhar. Claro. Muito difícil. E, portanto, não é só o campeonato nacional que é difícil de ganhar, ou o campeonato inglês. Qualquer campeonato é difícil de ganhar. Qualquer. E depois Tem o Qatar tudo particularidades muito tem, diferentes. Era isso que eu ia dizer, tem todas estas O particularidades Qatar, que tornam mais o difícil. Qatar tem um clima muito difícil, tem uma cultura muito própria. Tal como eu disse há pouco, é preciso entrar nela, é preciso tirar as pessoas dessa zona de conforto e puxá-las para uma outra em que é preciso sacrifício, que é preciso trabalho. Mas depois é gratificante porque, por exemplo, o Qatar, este ano, contra todas as expectativas, vai ganhar a Copa da Ásia. Ele não ganhou por acaso, ganhou 7 jogos em 7. Entre eles, uma meia-final com a Coreia, os quartos de final com a Coreia, Emirados, América, Saudi-Arábia, Arábia e depois a final com o Japão. 8 jogadores da base daquela equipa eram do Alçado. Portanto, Ficou orgulhoso. Fiquei eu e ficou muita gente ligada ao futebol do Qatar, porque percebeu que aquele feito do Qatar, como seleção nacional, para além do selecionador e para além de tudo, tinha muito a ver com o clube naquele os jogadores jogavam. Não só o Alçado, por exemplo, o Alçado tinha 8 na equipa base, ok? Mas o do Wale, que é atualmente o clube que esteve sempre por cima de nós durante este tempo todo, tinha só 3 ou 4. Portanto, o Alçado foi uma equipa que fez um campeonato muito bom, fomos campeões com 7 pontos de avanço, ganhamos o melhor marcador, ganhamos o melhor jogador. Você também, melhor treinador? Ganhou Não, o melhor é só- treinador. Aliás, ganhei 2 vezes. E no Egito também. E também no Egito. Foi, e aqui Você- também. você Outro dia também estive a fazer as contas e tenho 9 títulos como melhor treinador. Ninguém acredita 9? nisto. Sim. Nem você acreditava. Nem eu. Tive a fazer as contas e disse, olha, afinal tenho 9. Foi giro. Afinal, Mas, 9 Tiveste 9, dizia-me a minha filha. Ganhaste 9 vezes, olha, a gente nem deu conta. Disse, olha, pois é verdade. Porreira, a sua filha. é? Minha filha. Mas cá está. Esses títulos todos, portanto, é gratificante. É gratificante, porque eu já sei que vais perguntar a seguir, não é? É gratificante porquê? Porque depois surge aquilo que vai estar a acontecer agora. Professor,
Está em Portugal agora de férias, regressou a Portugal como campeão no Qatar. O que é que trouxe na bagagem? A taça não, porque eles ficaram lá com ela. Né? Trouxe o meu prémio de melhor treinador, um quadro muito bonito de alguém que desenhou à mão, que eu acho que é uma maravilha. Muita emoção, bastantes emoções. Muito grato também a todo o meu staff, todo ele e em especial aos jogadores. E saudades já, saudades. Nós na vida, e eu já repeti isto muitas vezes, eu acho que o sentimento mais nobre é a gratidão. E ela manifesta-se, ou melhor, há sempre momentos para se manifestar essa gratidão. As pessoas esquecem-se disso. Eu procuro não me esquecer, não? E dentro desse quadro, acho que esta minha passagem pelo Qatar merece-me, da minha parte, ter sempre permanente esse sentimento de gratidão para com uma instituição que é o Al Sadd, que é o maior clube do Qatar, o mais titulado e um dos melhores e dos maiores da Ásia. Os jogadores, o meu staff técnico, o meu staff médico, enfim, todas as pessoas que da mais variada ordem me ajudaram a ganhar, ninguém ganha sozinho. Mas acima de tudo a sentir-me feliz, sentir-me bem. Muitas vezes não é fácil, como eu disse há pouco, já disse várias vezes, ganhar no Qatar, viver no Qatar não é fácil, viver naquela cultura também não é fácil. E portanto o que eu trouxe foi tudo isto, não é? Que eu procuro arrumar agora de uma forma bem viva ainda, porque mais tarde, daqui por algum tempo é história, não é? Mas agora ainda é viva, e que sempre que me sentir, e porque às vezes isso acontece connosco, não é? Sempre que a gente se sente um pouco mais triste, ou menos feliz, ou menos contente, enfim, arranjem lá o que vocês acharem melhor. Nós podemos tirar de uma gaveta qualquer coisa que nos volta a fazer sorrir e, acima de tudo, nos volta a sentir feliz. Mas também trouxe a incerteza em relação ao futuro. Não, sabe que eu vou continuar, eu vou voltar ao Qatar, ainda não regressei definitivamente do Qatar, porque ainda tenho algumas questões lá para tratar, de natureza profissional e também de natureza pessoal. Vou voltar lá, vou estar lá mais algum tempo, não sei quanto, mas vou estar ainda. Mas também é verdade que, quando me vim embora, o Presidente da Federação pediu-me, disse-me que gostaria muito que eu pudesse ajudar o Qatar e o desenvolvimento do futebol no Qatar, se houvesse possibilidades de eu poder ajudar, ou poder participar em algumas ações que dessem corpo, não só pela experiência, mas acima de tudo por aquilo que eu já conheço do país e acima de tudo por aquilo que vai ser o Campeonato do Mundo, se eu poderia fazê-lo. E eu estou, de alguma forma, aqui é aquela conversa que estamos aqui a falar muito à vontade, e eu disse, sim senhor, com certeza, eu neste momento não tenho ainda nada alinhavado daquilo que vou fazer, mas não pretendo ficar em Portugal, não pretendo ficar e não vou ficar, eu vou ficar aqui de férias o tempo que for necessário. Vou regressar ao Qatar para resolver os tais problemas que eu há bocado falei, algumas questões pessoais que eu tenho que resolver, e se eventualmente o Presidente da Federação, através daquilo que foi o convite inicial do Sheikh Jassim, que é o grande responsável por todo o desporto do Qatar, se isso acontecer, de eu poder de alguma forma ajudar, não sei em que cargo, não sei em que momento, não sei nada ainda, mas isso foi claro, porque essas reuniões aconteceram e isso... Mas vai deixar de treinar? O convite também. Não sei. Portanto, eu neste momento não sei o que é que vou fazer. Sei é que está quase a quebrar aquela paixão que eu falei, não é? Está quase a quebrar. Como você defendeu já em tempos, quando falámos, noutra altura, atrás de uma paixão nós vamos cegos. E você tem andado cego atrás dessa paixão. Tenho andado cego. Tenho andado um bocado cego e às vezes tropecei, não é? Portanto, e agora? Não vê Continua bem. essa paixão? Não, essa paixão está também, vamos também acabar com ela, não é? Vamos também acabar com aquilo mas que está preparado para deixar de treinar? Paixão, não estou, mas a minha paixão foi sempre o treino, foi sempre a competição, foi sempre o trabalhar todos os dias para fazer bem aquilo que eu achava que são as minhas competências e aquilo que eu sou capaz de fazer, no fundo para trabalhar bem na minha paixão, e quando isso acabar,
Epá, é como nós na vida quando acabamos com uma paixão. Ficamos vazios. E eu acho que vou ficar vazio. A esse nível, claro, mas espera. O resto, mas eu não tenho problema nenhum em confessar isto. Quem não confessar isto não é sério, não é honesto. E agora, o que é que me diziam os meus amigos? Epá, arranja outras coisas para fazer. Ok, eu vou tentar. Agora, não sei se vou conseguir ou não, mas tentar vou. Mas que esta é uma realidade que não... Então, muitos outros colegas meus que já deixaram sabem que o que estou a dizer é verdade. Aos 73 anos, é-se velho Quantos? para ser... 73, é a sua idade. É É-se que eu não velho. estava a ouvir bem. É-se velho para treinar? Não se é novo, mas também não se é velho, porque eu acho que atualmente é mais fácil treinar aos 73 anos do que era aqui há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás. Neste momento, as estruturas técnicas das equipas com responsabilidades é larga, é mais largada, e é possível perfeitamente haver aquilo que era no futebol inglês, né? Os ingleses têm, né? Aquilo que havia no Sporting, por exemplo, quando a gente falou há pouco do Sporting. É possível haver, portanto, uma divisão do trabalho responsável e séria, e que acaba por ser muito mais completa e por isso melhor do que havia aqui há 20 anos atrás, para não falar há 30, não é? Quando eu comecei. Portanto, ou 40 neste caso, ou 45. Também já, o discurso está sempre a dizer a mesma coisa, são todas as pessoas acham que é mesmo velho, não é isso sou que nós queremos. ainda mais velho daquilo que sou. Mas de qualquer forma eu entendo que é diferente. Você com 63 anos já não tem que fazer algumas coisas que fazia aqui há 20 anos atrás. Não tem necessidade de fazer. Portanto, há argumentos e há recursos atualmente que você pode substituir pela sua intervenção e tirar dela maior proveito, ou pelo menos não perder eficiência naquilo que faz. Ou seja, você nunca definiu na sua vida uma meta, nunca balizou. Aos X anos eu vou deixar de treinar. As coisas foram surgindo, você foi atrás dessa sua paixão e, portanto, não definiu o fim. Não. Como é que eu podia definir o fim se eu sabia que no dia em que não estivesse a treinar eu não me ia sentir bem? Portanto, eu não podia definir isso. Ou melhor, não ia criar à distância uma coisa que me tornava infeliz. Para quê? Não fui fazer isso. Agora, nós sabemos também que todas as coisas começam, duram e acabam. E um dos problemas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, todos eles, é quando nós confundimos estes espaços. Não é? Confundimos, pensamos que já acabou e que está a começar, a gente julga que aquilo está a durar e já acabou há muito tempo, e muitas vezes a gente não sabe quando começa, não é? Portanto, também é verdade. E por isso, eu tenho a consciência de que agora eu comecei, vivi e vou ter que acabar. E, portanto, tenho que me preparar para isso de uma forma séria, de uma forma forte. Consciente. Consciente. Sim, consciente. Essa indefinição incomoda-o? Não me deixa feliz. De facto, não me deixa. Mas eu tenho que enfrentar. Eu já tive, como sabes, nós no futebol vivemos. Nós no futebol, quando nos levantamos, vamos para o treino e não sabemos o que é que vai acontecer no treino. Temos uma ideia, não é? Gostaríamos que fosse assim, depois não é, não é? Vamos para um jogo que planeamos de uma forma e depois ele não é também. A capacidade de estar do treinador é em saber lidar com estas questões, não é? E saber mexer nelas de uma forma positiva. Portanto, incomoda, como é óbvio. Sempre que aparecia qualquer coisa que não estava dentro do meu programa, sabes o que acontecia? Muitas vezes aquilo acontecia e eu até achava que era bem. E quando aquilo andava muito calmo, tudo muito calmo, eu tinha que fazer qualquer coisa para aquilo fosse para agitar, não é? Para criar um outro ambiente. Às vezes até ambientes que não eram muito saudáveis. Não é? Porque havia mais agressividade, mas era importante. Era fazer resets permanentes à nossa vida, acho que é fundamental. O Qatar também tem sido notícia, falou há pouco da possibilidade de colaborar com a Federação do Qatar na questão do Mundial, tem sido notícia também a questão da corrupção, alegados casos de corrupção relativamente ao Mundial. Estando lá, notava-se esse barulho, essas informações negativas em relação à organização do Mundial? Não, eu reparo, estes 4 anos que eu vi o Qatar, vi um país e uma cidade, que é a Doha, avançar de uma forma perfeitamente vertiginosa. Quando acabar o Mundial, nem o Qatar nem Doha será igual, é impossível.
A capacidade que aquele país tem de cumprir os planos e os objetivos que se propôs é inacreditável. Repare que há 2 anos atrás, em 2017, 5 anos antes do Mundial, foi inaugurado um estádio, que é o Estádio Khalifa, que é em Doha e que será provavelmente o palco ou da abertura ou do fecho do encerramento do Campeonato do Mundo, com uma final da Taça do Emir, que é um grande acontecimento entre o Al Sadd e o Al Rayyan, que são as equipas mais, digamos, mais históricas do próprio país. Passando à parte, nós até ganhamos essa taça. Portanto, esse feito, porque foi um feito, deu ideia, passou para todo o mundo e para nós também especiais, para todas as imagens e tudo aquilo que aconteceu, do que é que o Qatar é capaz. Este ano, a mesma final da taça do Emir foi jogada num outro estádio que irá ser do Campeonato do Mundo. Diferente, mais pequeno, numa outra zona da cidade, noutro bairro, digamos assim. E, portanto, 3 anos antes, ou mais de 3 anos, só faltam 6 e esses estão praticamente em andamento para poder... Portanto, acha que vai ser um sucesso o Mundial no Qatar? Eu acho que... o problema neste momento é que há muita guerra à volta de todas estas questões, não é? O Qatar nunca foi pacífica a sua candidatura e muito menos nunca foi pacífica a sua vitória, não é? Mas eu também nunca vi que nenhuma das outras vitórias noutros países tivesse sido pacífica, não é? Aqui, mais ali, não é? Mas porquê? O país não é o país do Golfo a organizar um campeonato do mundo. Um país pequenininho, como toda a gente sabe, com recursos fantásticos. Também um clima que não existe, é difícil, não é? Como é que se vai jogar um Mundial em julho e agosto tem 50 graus de temperatura? Portanto, para ser organizado no Qatar e para que a FIFA tivesse entregue isto ao Qatar é porque pensou, na minha opinião, isto eu estou a falar completamente fora dessas questões que referiste, não sei, pensou que para avançar no Golfo, tal como já aconteceu na Ásia, estamos a falar do Japão e Coreia, etc., para avançar naquela zona do Golfo, era importante viver esses problemas, viver problemas diferentes. E para viver esses problemas é preciso que haja essa possibilidade de organizar o Mundial num país da Ásia. Tanto fosse os Emirados como a Arábia Saudita, que são os mais habilitados, teria sempre essa questão. Portanto, o facto do Qatar ser o organizador do Mundial de 2022, com todos os problemas que a gente sabe, com toda uma organização diferente, uma cultura diferente, a receber muitas pessoas, como é que tudo isto vai ser tratado, é uma das dúvidas e um desafio para o próprio país e para toda a gente. Portanto, eu acho que para conseguir isto teriam que se fazer adaptações e teriam que haver concessões e havia que tirar daí proveitos da mais variada ordem e acho que a FIFA os vai tirar bem, não é? Como sempre fez. Já me disse que quer voltar ao Qatar, portanto ainda não é desta vez que vai recuperar o tempo perdido com as suas filhas, com os seus netos, com a sua família. Olha, que você já falou várias vezes. Curiosamente tenho uma filha minha que por acaso foi viver para o Qatar e está a viver com o Qatar com netos, com 2 netos meus. Enfim, tivemos uma relação gira, tá, mas há muita coisa que não se pode fazer durante este tempo todo. Mas quer dizer, vamos ver, eu vou ter que fazer alguma coisa, não é? E seguramente vou estar mais perto da minha família do que estive até agora. Não é? Você no futebol não tem, de facto, quem está no futebol e quem teve como eu tive, como muitos estão como eu, a família tem realmente. Está muito atrás. Portanto, vai o termo é mesmo isso. Não vale a pena estarmos aqui a arranjar termos que doirem, que possam alterar aquilo que é uma situação, porque das horas todas que nós vivemos no futebol, que são muitas, elas são retiradas normalmente daquilo que é a nossa vida, e a outra nossa vida é a família. Não? Professor, é bom de números ou não? Não. Não, mas eu vou fazer... A temática foi sempre muito fraco. Mas eu vou mas há números que eu sou capaz de fazer as contas bem, então não é? Então vamos lá aqui falar de números. Você tem 73 anos? Tenho. 45 como treinadora. Sim. Sabe que o treinador que foi campeão ainda não era nascido, já você andava nem ali o da outro, pitadada. parece. O vice-campeão também não. Também não. Pois. O Bruno Lage tem 43 e o Sérgio Conceição tem 44. Olha que engraçado. Ainda não tinham nascido, já você andava nestas andanças do treino. Já andava nesta vida, já. Surpreendeu o título conquistado pelo Benfica este ano, nomeadamente com Bruno Lage à frente? Não, repare, eu não... Vamos, para um ponto prévio, eu não vi os jogos todos que eu não consegui ver, não é? Pronto, claro. Fui seguindo a coisa dentro do possível.
Quando o Rio Vitória sai, e que o Porto tem 7 pontos de avanço, faltam 19 jogos, e o Luís Filipe decide vir por um interventor provisório, eu disse na altura e escrevi, de que o Benfica tinha desistido do título. Eu acho que disse eu e disse toda a gente. Toda a gente pensou. Se não disseram, pensaram. Depois aconteceu uma coisa muito curiosa, que é, eu acho que o Bruno, não sei se está a ver, se vir, ou pelo menos ler, foi uma coisa que dificilmente voltará a repetir. É 19 jogos, 18 vitórias e um empate. Difícil de conseguir. Muito difícil. Estrelinha de campeão? Estrela de campeão? Muito difícil. A outra é um Futebol Clube do Porto, que é campeão no ano anterior, tem 7 pontos de avanço e perde essa vantagem. Difícil de entender também. Azar. As razões haverá de parte a parte. Portanto, se fizermos uma leitura daquilo que foi o Benfica até o momento em que saiu o Rio Vitória, que depois vai para a Arábia e é campeão na Arábia, olha que engraçado. E o Pedro Emanuel ganha a taça da Arábia, é o melhor treinador da Arábia, e o Pedro Emanuel vai para a Liga dos Campeões, que é um feito fantástico também, como eu dizia há bocado, é tudo muito difícil. Nós, perante aquilo que se passou, teremos que, na minha opinião, dar o mérito todo ao Bruno, aos jogadores e, no fundo, àquilo que é a força do Benfica. O Benfica consegue estas coisas. Qual é que acha que foi o segredo para essa vitória do Bruno? Eu acho que foi, acima de tudo, aquilo que libertou muito aquela equipa, depois da pressão constante sobre o Rio Vitória. Pressão constante, e porque era para não começar, e depois começou. E depois ajudou o Benfica a ganhar 42 milhões. E entretanto, ele sai, e quando entra o Bruno, entra aquilo que eu posso dizer, a leveza. Entrou a leveza, saiu a pressão de cima. O Benfica tem alguns jogadores com qualidade, treinou bem, tanto quanto eu sei. A equipa subiu para um rendimento muito bom. E quando era inesperado que o Futebol Clube do Porto continuasse a ter o mesmo andamento, o Futebol Clube do Porto começou a andar para trás. Porque assim, o Benfica teve 2 momentos fundamentais, foi ganhar em Alvalade e foi ganhar no Dragão. Quem faz isto, habilita-se a ser campeão, e foi o que aconteceu. Portanto, o mérito é indiscutivelmente daquilo que o Bruno conseguiu com os jogadores e com a estrutura toda de trabalho. Bruno Lage deu-se a conhecer ao futebol português e ao mundo com este feito de ser campeão pelo Benfica. Sérgio Conceição fica então derrotado, não é? Depois de ter sido campeão no ano anterior, e também ele não era nascido, já você andava nestas andanças. Mas o Sérgio foi campeão aos 43, como foi o Bruno. É bem, malta, quem tiver 43 está agora, está na hora de começar a habilitar-se a ser campeão também em algum lado. Mas é curioso, não é? É curioso, porque o Sérgio já anda nestas andanças há mais tempo, não é? Já é uma figura mais conhecida do futebol, porque já anda nestas andanças há mais tempo. Pelo menos de um ponto de vista mediático, pelo jogador também foi. Fica contente de ver esta nova geração de treinadores? E não vou falar do Abel Ferreira, que você também treinou, porque assim ainda é mais novo e você ainda vai sentir pior. Não, eu acho que sim, é natural, é normal. O Sérgio já tem alguns anos de treinador, o Bruno também já foi. Já teve em Inglaterra, foi adjunto. Sim, mas eu quando dizia era de uma forma tão mediática. Mas é normal, natural. 43 é uma idade já madura para ser treinador. Com 43 já se tem muita experiência. Só sei imaginar que o indivíduo pode começar a treinar aos 33 ou 34 anos. 10 anos depois já é experiente. Já é alguém com experiência. Mas gosta de ver esta nova geração, quer o Bruno, quer o Sérgio, quer o próprio Abel Ferreira com 40? E acho que o Abel fez um excelente trabalho no Braga. Não é fácil treinar o Braga, toda a gente sabe. E tem todas as condições de continuar. Até aos 43, não é? Para ser campeão. Bem, eu não sei que idade é que tem. Tem 40. 40, mas agora tinha que estar a fazer contas para saber que idade é que ele tinha. Talvez quando chegar aos 43 pode ser campeão. Por que não? Olha pá, 43 é a idade, é o limite. Quem é que foi a sua referência como treinador? A minha referência como treinador não é fácil. Em Portugal gostei muito do Pedroto e gostei muito do capitão Mário Wilson. Tive uma referência fora que foi o Rinos Michelis. O Rinos Michelis é alguém que eu segui, porque foi um mentor de uma equipa do que é o Ajax e depois da seleção da Holanda, que na minha opinião teve uma influência muito grande na alteração naquela altura do futebol que existia para outro. Portanto, o Rinos Michelis foi alguém que eu tive todo
não é seguir, mas tentar perceber, eu acho que é importante. Como no atual é tentar perceber o Mourinho e tentar perceber o Guardiola, porque estes dois são os que ganharam mais vezes. Claro. E essas que têm constantemente sempre algumas referências que nós temos que ter em atenção. E estes novos treinadores portugueses também acredita que serão uma referência a nível mundial? Por aquilo que é a Liga Portuguesa e Portugal, neste momento já é mais fácil que seja. No meu tempo era muito difícil, não é? Mas por aquilo que o Mourinho já fez, especialmente o Mourinho e todos os treinadores portugueses estão a fazer agora lá fora, é evidente que eles, que o Bruno Lage e o Abel já são conhecidos lá fora, de certo. Isto agora já não há fronteiras, já não há... Já é natural? É natural. Você treinou em 3 continentes, já falámos sobre isso, foi campeão nos 3 continentes, só lhe faltou treinar num continente para onde agora foi precisamente um treinador português. Não treinou na América e o Jesus agora foi para lá. Pois é, eu acho que está provavelmente, na minha opinião, está provavelmente na pior liga do mundo, no pior país do mundo, mais difícil. Quando eu digo pior, digo difícil. A tarefa de um treinador no Brasil é difícil, muito difícil. Por isso é que os treinadores portugueses também não têm muita história de ir para o Brasil. Não tem história, não direi por isso. Não tem história porque no Brasil, é um país especial porque o Brasil, eles é que sabem tudo, eles é que conhecem tudo, eles é que são os melhores do mundo, os jogadores são os melhores do mundo, os campeões são... Toda a gente, o Brasil tem uma forma, e todos nós sabemos como é que o Brasil vive o futebol e como é que o Brasil acha que são eles no futebol, os jogadores e treinadores, etc. Portanto, e também toda a gente não se pode esquecer que em Espanha, em França e no Brasil, no segundo Portugal, os portugueses têm uma avaliação diferente, menor, na minha opinião, que não faz nenhum sentido, mas acho que o Jesus está no pior, atenção, quando eu digo pior, não estou já a falar de qualidade, estou a falar no mais difícil campeonato do mundo, que é o brasileiro, para os treinadores. E acha que esta vai ser a tarefa também mais difícil para o Jesus? Acho. Qualquer trabalho necessita de tempo. Você não influencia ninguém se não tiver tempo para o fazer. Por muitos recursos que tenha, você se não tiver tempo para influenciar, não consegue. Se você não tiver tempo para influenciar e essa influência seja visível, seja palpável, você não vai ter sucesso. Porquê? Porque enquanto não conseguirem perceber que aquilo que você quer é o mais importante, as pessoas não vão seguir. E no Brasil, o tempo é mínimo. Acha que ele vai ter tempo ou que não lhe vão dar esse tempo? Não sei se vão dar ou não, ele vai ter que o conquistar. E o Jesus acho que tem condições para isso, para fazer. Mas que eu tenho a certeza que o Jesus tem consciência, acho eu que tem, consciência da dificuldade que é treinar no Brasil. O Flamengo, como ele diz, e como eu digo, é um dos maiores clubes do mundo, de sempre, não é de agora, de sempre. Tem uma história tremenda, fora do Brasil, no Brasil e fora do Brasil. Portanto, é um clube difícil de treinar. E o futebol brasileiro todo, na generalidade, é muito difícil, porque é um campeonato muito difícil. Muito difícil. E, portanto, tudo aquilo que condiciona o trabalho de um treinador existe no Brasil. Tempo para treinar, viagens constantes, descanso mínimo, jogos em diferentes espaços, uma cobrança tremenda da imprensa brasileira e dos associados, percebe? O próprio jogador brasileiro, que tem uma forma de ser, e todos nós conhecemos os jogadores brasileiros aqui, que nos seus países têm uma forma de ser diferente, muitas vezes, não tão profissionais como seria desejável, mas que são adaptadas àquela realidade. Tudo isto é muito complicado de gerir. Também por isso você nunca foi para a América? Não, nunca. Não, houve uma altura que eu tive alguma possibilidade, mas não me entusiasmou muito. Mas o Jesus vai para o Brasil atrás daquilo que você também andou a vida inteira, atrás do sonho? Sim, mas o Jesus esteve na Arábia, não foi feliz na Arábia, ou pelo menos não cumpriu o contrato na Arábia, não sei porquê, também não interessa neste momento. Mas não cumpriu esse contrato, não sei qual foi a razão, portanto ele lá, a Arábia está fora de um sonho que ele teve, ou melhor, então alguma coisa sair do país para fazer diferente. Tem agora o Brasil, não é? Portanto vamos ver o que ele teve na Ásia, teve na Europa e agora está no Brasil, na América. Na América, sim, em termos de continente, na América, sim. Portanto já está naqueles que eu estive, agora só falta ganhar. Pois, mas depois o outro faltava ganhar no outro também. Pronto. Mas, de qualquer forma,
O que eu acho é que ele sabe perfeitamente qual é a dificuldade que vai ter. Vamos todos acompanhar então essa Claro que caminhada sim, dele pelo... Eu, pelo menos, vou desejar que corra tudo muito bem, não é? Porque não gostei, olha, para já não gostei nada daquele jornalista que fez uma apreciação de que é isso, ganhar 3 ligas em Portugal. Eu direi, e quem é que foi o brasileiro que ganhou 3 ligas aqui em Portugal? Há um que eu me lembro qual foi o Carlos Alberto Silva, que ganhou 2 e saiu. Há uma outra que é o Autoglória, mas que saltou. E depois não me lembro de mais nenhum brasileiro ganhar aqui nada. Ou ganhar significativamente alguma coisa. Chateia-o essa forma depreciativa Claro que como sim. se fala É evidente que sim. de Portugal? Portanto, quais foram as ligas em que os treinadores brasileiros, vamos falar de Espanha, França e Inglaterra, ganharam? Portanto, se os treinadores brasileiros estão restritos ao Brasil, então pronto, ok, vamos ter que ter em conta dizer assim, estes treinadores que estão aqui no Brasil são bons aqui, são fortes e não tenho nenhuma dúvida que são, não é? Há muitos que são. Agora, estar a pôr em causa aquilo que um outro treinador, um outro colega ganhou no seu país, é a mesma coisa que eu pôr em causa aquilo que o Vanderlei Luxemburgo ganhou no Brasil, por exemplo, ou o Tite, ou o Mano Antunes, etc. Isso não se faz quando esse treinador vem para fora. Portanto, foi um jornalista que foi muito indelicado, que não foi, eticamente não foi uma pessoa correta, e portanto eu desses tipos não papo, não gosto. E eu gostaria muito que o Jesus fosse capaz de provar que 3 ligas aqui é tão difícil ou mais difícil como ganhar no Brasil. Qual foi o melhor amigo que o futebol lhe deu? Pessoa. Tony. O Tony é uma personalidade que eu poderei dizer que é o irmão que eu não tive. Acho que nos ajudamos muito um ao outro. Acho que ganhamos umas coisas juntos. Ele ganhou como treinador principal, porque o treinador principal é que ganha. Passámos por muita coisa e ainda hoje continuamos amigos. Portanto, acho que é uma amizade. E tenho outras pessoas também. Estar a falar no melhor ou isso não existe, não é o único, mas é uma referência que eu deixo aqui. Deixo aqui quase como uma homenagem a alguém que tem uma personalidade única, que é o Tony. E a pior pessoa que conheceu no futebol? A pior? É difícil dizer. Só uma? Não vou dizer que é a pior, mas o mais difícil que eu encontrei na minha vida foi o presidente do Zamalek. Qual é que foi o seu melhor momento? Vou fazer aqui um balanço desses 45 anos, o melhor momento que viveu. O melhor momento não é fácil então terá sempre que estar ligado às vitórias. O primeiro campeonato que eu ganhei foi muito importante para mim, mas não posso considerar que tenha sido o melhor. É difícil, tenho muitos. E o pior momento? O pior momento pode ser este agora. Tenho que dizer adeus. E também aquela canção e depois de adeus, não é? Poderá ser este o pior. Os outros foram todos, porque os outros fizeram todos parte da minha experiência. Repara que eu tive 45 anos como treinador. Em nenhum ano eu deixei de trabalhar. Tive 45 anos, trabalhei sempre. Não houve um único ano que não tivesse trabalhado. E só uma vez não comecei a época. Portanto, isto é tudo coisas muito importantes para mim, não é? O que é que o fez chorar ao longo destes 45 anos? Diga? O que é que o fez chorar? O que me fez chorar foram as vitórias, pá. As vitórias emocionaram bastante, todas elas, sem nenhuma exceção. Nunca chorou de tristeza? Nunca chorou assim por uma grande tristeza? Não. Também não teve muitas, não é? A verdade é essa. Não, mas também tive algumas, quer dizer, mas não propriamente chorar, mas ficar muito triste e revoltado, tive algumas. Sentir que as coisas estiveram ali mesmo à mão e não conseguiu. Daqui a uns anos, quero que os seus netos recordem o avô treinador como? Alguém que durante muitos anos lutou para poder ser reconhecido. E o sentimento agora é de ver cumprido. Conseguiu esse reconhecimento. Completamente.